Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação de resultados do quarto trimestre de 2024 da Alpargatas. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea e temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.alpargatas.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com os microfones desabilitados. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone de Q&A na parte inferior da tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da Alpargatas constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercados e outros fatores operacionais que podem afetar o desempenho futuro da Alpargatas e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com a presença dos executivos da companhia. Senhor Liel Miranda, diretor-presidente, o senhor André Natal, vice-presidente financeiro e de Relações com Investidores, e a senhora Melina Rodrigues, diretora de Relações com Investidores, M&A e Tesouraria. Passarei a palavra ao senhor Liel. Bom dia a todos. Grande prazer estar falando com todos vocês hoje. E eu gostaria de começar falando do nosso processo de turnaround, que a gente anunciou já desde o começo do ano passado, onde a gente passou por um período de 2023 de muito foco na disciplina financeira. O ano de 2024 era sobre a recuperação na competitividade no Brasil, para construir as bases que nos levaria, então, à retomada de crescimento sustentável. Como nós imaginávamos e como anunciamos como parte da estratégia, o ano de 2024 foi um ano de transição. E como o ano de transição, a gente superou alguns dos desafios que tinham sido colocados para a companhia em 2022 e 2023 e construiu as bases para que agora, a partir de 2025, a gente inicie a jornada de crescimento sustentável. Nessa transição, nós vimos algum progresso significativo, principalmente na nossa eficiência operacional, onde nós vimos o custo de produto reduzido, nós vimos a eficiência na fábrica melhorando e vimos a melhoria na nossa distribuição, atingindo resultados em termos de OTIF, que é a nossa assertividade na entrega para os nossos clientes, melhorando e reduzindo o custo de distribuição. Então, toda a nossa eficiência operacional teve um grande progresso, e um outro grande progresso foi a nossa disciplina financeira, onde a gente está agora numa posição de caixa líquido, onde a gente conseguiu manter os custos sob controle, todas as variáveis da disciplina financeira foram estabelecidas em 23 e atingiram resultados em 24. Se puder voltar para o slide anterior. Algumas outras coisas, nós vimos alguma evolução, mas ainda
não como nós gostaríamos. Por exemplo, no nosso portfólio, a gente reduziu 50% os SKUs, a gente lançou alguns produtos para cobrir gaps no nosso portfólio, principalmente no masculino, mas ainda tem muitas outras oportunidades para continuar evoluindo o nosso portfólio. E a competitividade no Brasil, nós também vimos progresso, nós ganhamos participação de mercado no canal moderno desde maio, então nos últimos 8 meses nós temos ganhado participação de mercado, o que ajuda a equilibrar nosso sellout. Ainda não o suficiente para compensar completamente a queda de sellout que a gente observa no canal tradicional, onde historicamente nós somos muito fortes. Mas, de qualquer forma, a gente já consegue estabelecer essa competitividade no Brasil, principalmente nos canais onde nós tínhamos menor participação. Moderno, especializado, desculpa, e no nosso canal de direto ao consumidor. Aonde a gente sofreu em 2024, porque são os resquícios do passado que nós temos que resolver e continuar evoluindo, a primeira delas foi no write-off, onde nós observamos um elevado valor de write-off em 24 de coleções antigas que tinham sido acumuladas nos últimos 2 anos. A gente teve um grande esforço para a venda de todos esses produtos, a gente atingiu bom resultado na maioria deles, mas infelizmente alguns desses produtos eles já tinham uma idade muito elevada, portanto não são adequados para venda, ou eles não tinham competitividade no mercado, e a gente está, então, fazendo a baixa de todos esses produtos agora em 2024, o que estabelece um inventário saudável para que a gente possa operar a partir de 2025. O André vai falar com mais detalhes sobre isso. E o outro grandes resquícios que nós trouxemos dos anos anteriores e ainda não vimos progresso em 24 foi a nossa performance internacional. Apesar de todos os esforços, a gente ainda não conseguiu reverter a queda dos anos de 2022 e 2023 pelos problemas operacionais de distribuição, pela falta de investimento na marca, por tudo aquilo que nós já falamos em calls anteriores. Isso se manteve em 2024 e a gente espera que a partir de 2025 a gente veja uma reversão dessa tendência. Então, acho que o resumo de 2024 é esse ano de transição, com algumas coisas progredindo muito rapidamente, com outras ainda em transição, e algumas que, infelizmente, são resquícios do passado que a gente está resolvendo em 24 para poder voltar a crescer em 25. No próximo slide, a gente vai ver alguns indicadores da nossa estratégia. A gente anunciou essa estratégia no começo de 23, ela é basicamente com 2 elementos. Um é de foco e competitividade, de disciplina, de garantir que aonde nós somos fortes, a gente continua forte, pelo contrário, a gente continua evoluindo, como, por exemplo, no Brasil, como, por exemplo, no segmento feminino. A gente mantém o processo de simplificação de tudo que a gente faz e de como a gente faz para reduzir custo e para acelerar nossa velocidade para servir o mercado. A gente continua desenvolvendo competências que são fundamentais para o nosso crescimento, principalmente o supply chain e a eficiência de fábrica, onde no passado foram gargalos para o nosso crescimento. A gente eliminou esses gargalos e vai continuar evoluindo. E na nossa estratégia de portfólio, como eu disse, nós somos muito fortes no Brasil, nós somos muito fortes no segmento feminino, mas ainda temos muito espaço para crescimento em outros segmentos, como o masculino, como o infantil e alguns canais, como o canal especializado. Então, esse é um passo muito grande da nossa estratégia, o foco em competitividade. O segundo grande passo, que é o crescimento sustentável, é onde a gente tem colocado foco no crescimento internacional, recuperação da nossa competitividade na Europa, desculpa, correção da nossa rentabilidade em alguns países operados por distribuidores. A gente viu progresso em 24, mas como eu disse antes, essa é uma área onde a gente não conseguiu evoluir o suficiente e ainda está negativo nos nossos resultados. Em relação ao fortalecimento das nossas capacidades, a gente continua investindo em marketing. Então, o nosso investimento em marketing atingiu agora patamares de aproximadamente 7% do nosso faturamento, que é o que a gente espera manter daqui para frente, porque a gente acredita que isso é o necessário para manter essa marca ativa e crescendo, não só no Brasil, como internacionalmente. Desenvolvimento das competências, a gente
mostrou nesse ano a nossa capacidade de ganhar participação de mercado no canal moderno e ganhar participação no segmento masculino. Tem dois grandes feitos aqui, nós crescemos 21% na coleção masculina e a gente ganhou participação de mercado no canal moderno desde maio, principalmente com uma ação muito efetiva na Black Friday. E por último, a alocação de recursos, onde, entre outras coisas, nós vimos a Rothy's, que foi um ofensor em 2023, ser uma contribuição positiva em 24. Então, como resumo dos resultados da estratégia de 2024, acho que aqui a gente tem alguns highlights. E no último slide, para dar uma direção para 2025, eu acho que a única mensagem desse slide é a consistência da estratégia. Nós não estamos mudando a estratégia para 2025, nós vamos continuar focados naquilo que a gente precisa construir de competitividade, onde a gente é forte, e aquilo que a gente precisa acelerar para buscar o nosso crescimento sustentável no mercado internacional e nos segmentos onde a gente ainda não tem uma participação tão expressiva. Então, acho que a mensagem para 2025 é que o ano de 2024 foi um ano de transição, com coisas boas e coisas ruins, ainda resquícios do passado. O ano de 2025 a gente espera que seja o início do crescimento sustentável e a gente vai manter a absoluta consistência da nossa estratégia com tudo aquilo que vocês viram que a gente foi capaz de fazer entre 2023 e 2024. Vocês devem ver a continuação disso e ainda melhores resultados em 2025. Bom, com isso eu passo para o André e depois a gente pode voltar no Q&A. Bom, bom dia a todas e todos. Seguindo aqui com os números, né, a gente vê mais um trimestre, aí já são 7 trimestres consecutivos de variação positiva de capital de giro. Isso naturalmente vem na sequência, né, de uma montagem de estoque que foi muito relevante no passado e que a gente vem desfazendo ao longo do tempo. E uma retomada aqui, obviamente, das nossas aquisições de matérias-primas, depois de um longo período sem aquisições. Eu vou mostrar um pouco mais especificamente isso depois, mas no final a gente vem liberando muito capital de giro ao longo dos anos, dos trimestres, e esse foi mais um trimestre com uma variação positiva. Quando a gente olha também a disciplina do lado de CAPEX, a gente vê no quarto TRI uma ligeira aceleração em relação aos trimestres anteriores. A gente tinha feito um primeiro semestre com investimento num nível bem mais baixo, mas a gente teve um catch-up ao longo do segundo semestre, exatamente para entregar os projetos que a gente se comprometeu a fazer no nosso plano. Então, esse nível de 160 milhões aproximadamente que a gente fez no ano é muito similar, muito próximo do valor que a gente tinha orçado para o ano, né, aprovado no nosso orçamento de capital anual. Esse, vale dizer, é uma redução de mais de 70% em relação ao nível de investimento de 2022. Então, 23 já tinha sido uma acomodação bem relevante, né, em relação ao tamanho do CAPEX que a companhia fazia. E agora, em 24, a gente tem uma nova acomodação num patamar que a gente entende muito mais perto do que seria um patamar mais normalizado para essa companhia andar, né? A gente está aqui realmente focando em projetos mais essenciais, com retornos interessantes, são realmente as oportunidades e, obviamente, também as obrigações legais, os ajustes da base industrial, mas sem fazer nenhum grande investimento, não vemos nenhuma alocação muito relevante, nenhuma necessidade nos próximos trimestres e poucos anos, a gente não está enxergando nenhuma grande necessidade de alocações maiores. Do lado da despesa, a gente segue com o mesmo foco, a mesma disciplina. Aqui, a gente naturalmente teve, né, no quarto TRI, como todos sabem, uma desvalorização do real muito relevante. Então, uma parte importante da nossa base de despesas é no exterior, em moeda forte, e isso faz com que haja um impacto em reais. Esse gráfico aqui está em reais, o amarelo está em reais em termos reais, e o verdinho está em termos nominais. Mas se a gente fosse fazer aqui um gráfico em termos reais, também ajustado pelo câmbio, só para fins de entendimento dos efeitos, essa curva amarela estaria no nível de 82%, ou seja, uma relação, uma queda de algo como 18% em relação a essa referência que a gente mantém aí desde o início desse formato aqui de divulgação, que lá do primeiro TRI de 23. Então, uma redução substancial em termos reais, né, sem efeito cambial, de
perto de 18%. Então, a gente vem seguindo com isso. Isso não é uma agenda que acabou, é uma agenda que a gente segue focado nela. A gente, a cada ano, né, e fizemos isso há pouco, para o budget 2025, a gente também mapeou novas oportunidades. Então, a gente vem seguindo uma agenda contínua que a gente vai seguir focado em manter a companhia eficiente, o mais eficiente possível. Então, a combinação dessas três coisas, né, e naturalmente também da melhoria do nosso resultado, fez ao longo de 24 essa reversão de tendência. A gente vinha numa aceleração de alavancagem, como todos sabem, nesse último gráfico, e agora a gente, ao longo de 24, conseguiu fazer essa reversão e chegou a essa posição aqui sólida, né, de caixa líquido e com agora a tranquilidade de a gente poder olhar para frente, entender como a gente quer prosseguir a partir daqui, mas uma outra solidez, um outro nível de disciplina e outras regras, né, em cima de todos esses elementos aqui, tanto de despesa, uma governança muito mais robusta em cima de despesa, de investimentos, de gestão de capital de giro e assim por diante. No próximo, então, a gente vê o resultado disso do ponto de vista do caixa. A gente, ao longo do ano, já é o 7º trimestre aqui, com geração positiva líquida de caixa. Essa liberação total no ano é de 570 milhões de reais. O quarto tri, naturalmente, tem um efeito aqui sazonal do verão no Brasil, né, da temporada mais forte aqui. Então, naturalmente, tem uma parte de contas a receber que afeta um pouco esse número, mas é natural da sazonalidade do negócio. Mas a gente vê aqui uma liberação completa de 570 milhões e desde a reversão lá no segundo tri de 23, a gente já liberou ao todo 1,1 bilhão de reais, o que é uma quantia muito significativa, muito similar àquela do consumo de caixa anterior a isso, que tinha sido de igual tamanho ou muito parecido. Seguindo, a gente então vê o ciclo de negócio, né? Aqui a gente está trazendo uma visão consolidada do ano de 24, um pouco como a gente acha que isso conta um pouco a história do que foi esse ano, um ano com várias conquistas, com vários avanços importantes, normalizações de coisas que são relevantes, né, para a gestão do negócio. A gente, da direita para a esquerda, aqui a gente tem um sell-out estável em relação a 2023, né? Naturalmente aqui tem combinações de resultados diferentes em diferentes canais, mas uma estabilidade do nosso sell-out. A gente, quando olha o nosso sell-in, em termos percentuais, ele cresce, mas cresce porque em 23 a gente vinha fazendo a desestocagem da cadeia, que é o que aparece nesse gráfico verde abaixo. Então, houve uma desestocagem muito grande em 23, e em 24 a gente atinge uma certa normalização, tem claramente uma flutuação, né, ao longo dos trimestres por conta do acúmulo de estoque para o verão, para a temporada. Isso aqui a gente está falando do Brasil. Mas, ainda assim, a gente fez em termos de números de pares, que eu vou mostrar adiante, a gente fez um sell-out muito parecido com o sell-in. Em termos da nossa produção, ela segue um ligeiro aumento no ano em relação a 2023. Vale lembrar que em 2023 a gente precisou dar algum freio na nossa produção por conta justamente desse movimento de esperar a desestocagem da cadeia. Então, isso fez parte da nossa normalização e também da nossa normalização do estoque de produto acabado, que está nesse gráfico em azul. Então, o estoque veio caindo de forma bastante relevante e seguindo para um patamar muito mais perto do que a gente entende normal. Do lado da matéria-prima, a gente levou aí mais de um ano, como todos já sabem, para fazer a normalização do patamar de estoques. Ele vinha muito alto desde 2022, e ao final aqui de 23 a gente já tinha ele mais perto do normalizado e ao longo de 24 a gente terminou esse movimento de normalização. Então, hoje o que a gente espera desse gráfico é que ele continue com essas flutuações, como se pode ver ali no final da curva, mas que sejam flutuações laterais dentro de uma certa banda operacional, sem nenhum tipo de opinião ou especulação em relação a preços de commodities, coisas do gênero. A compra de matéria-prima cresce 30% no ano de 24, muito por conta do efeito da base mais baixa em 2023, que é quando a gente reduziu bastante o nível de compras, para justamente permitir essa desestocagem das nossas matérias-primas. Então, a gente hoje entende que todos esses elementos aqui, e 24 foi um ano muito importante para essas três coisas, a gente entende que conseguiu normalizar o estoque na cadeia e ciclar dentro de bandas razoáveis. A gente conseguiu normalizar o nosso estoque de produto acabado e claramente, o estoque de matéria-prima também veio para uma banda que a gente está mais confortável.
Passando, esse mostra em número de pares o ajustamento entre sell-in e sell-out. Então, como você pode ver, é normal que haja certa variação a depender do momento da temporada em que a gente vai ter sell-in um pouco maior que o sell-out, justamente para que a cadeia se prepare para o período de altas vendas e também depois um arrefecimento do sell-in em relação ao sell-out, justamente para permitir essa desestocagem da cadeia ao longo do peak season. Mas quando a gente olha o ano consolidado, a gente fez um ano de selling muito parecido com sellout, e isso é o que a gente deveria, a partir de então, seguir perseguindo, a gente ter pequenas flutuações em relação a esses indicadores. Então, no próximo, o Liel já falou um pouquinho disso daqui, a gente é, conseguiu resgatar aqui, deu um grau maior aqui de detalhes, né, até pela relevância do ajuste que a gente fez nesse quarto tri em relação aos estoques, né, aos inventários. Isso aqui mostra o histórico, coleção a coleção, dos nossos níveis de inventário de produtos acabados no Brasil. Eu acho que tem algumas mensagens importantes. A primeira delas é que, num passado um pouco mais distante, em 2018, 19, 20, existia um ciclo normal, um ciclo muito similar ao que se espera mesmo de um negócio que tenha coleções anuais. Então, um negócio em que, ao final de cada ano, espera-se que você tenha um determinado estoque da coleção vigente e algum remanescente, embora pequeno, das coleções anteriores. E a gente tinha não só um nível normalizado absoluto de estoques, esse gráfico está em milhões de reais, mas também, sobretudo, um nível de uma composição desse estoque que era bastante razoável do ponto de vista de muito mais concentração no estoque vigente, na coleção vigente, e muito menor concentração de coleções anteriores. Como se pode ver no gráfico, claramente, ao longo de 21 e 22, esse gráfico perdeu a proporção em relação ao histórico anterior. Então, a gente quase mais do que triplicou o tamanho total do estoque. Enfim, foram apostas que a companhia fez e, sobretudo, em novas categorias, em Beyond the Core. Então, se acumulou na companhia um estoque muito relevante nessas duas coleções que estão em cinza, marcadas aí no gráfico. E, desde então, de 2023, a companhia vem fazendo um esforço muito grande de tentar monetizar esses estoques, né? Claramente, eles eram fora do nível usual da companhia, mas a gente vem fazendo um esforço muito grande, com o contratempo natural de que em 23 a gente fazia, ao mesmo tempo, aquela desestocagem da cadeia, então o nosso sell-in estava um pouco aquém do que ele costumava ser. Portanto, isso também era um efeito que dificultava a monetização completa desses inventários, mas a gente ainda assim consegue ver que, a partir de 23, o nível total veio caindo de forma bastante substancial, e o mesmo aconteceu em 2024. A gente fez um esforço muito grande de monetização desses produtos, que era a nossa obrigação fazer, né? Tem caixa da companhia que estava comprometido nesses produtos, e a gente fez todos os esforços, fez campanhas promocionais, buscou outros mercados, fez Black Friday, a gente fez uma série de ações com um grau razoável de sucesso. A gente conseguiu monetizar uma parte relevante, uma quantidade importante de pares que a gente conseguiu vender ainda dessas coleções anteriores. Mas, ao final de 24, após todos esses esforços, a gente fez, então, uma avaliação do que ainda restou dentro dos nossos inventários, e a conclusão que a gente chegou era de que aí não só o nível era maior, em que pese já ter reduzido dos picos, mas era um nível ainda maior do que se tinha no passado, e com uma composição muito diferente daquela usual, ou seja, ainda com um teor de estoques de coleções anteriores muito grande dentro do estoque total. Vale ressaltar, acho, nesse gráfico, essa parte verde final, que é a coleção vigente, que, ao final de 24, tinha um tamanho muito comparável àqueles tamanhos de coleções vigentes quando a gente olha para o gráfico lá em 2020, 19, 18. Quando a gente pega esses níveis e corrige por inflação, a gente chega em níveis muito similares a esse do gráfico, da parte verde do gráfico. Portanto, do ponto de vista do perfil continuativo do nosso estoque, da coleção vigente, a gente entende que ele estava absolutamente normalizado. O problema que a gente detectou era que, ainda, mesmo após todos os esforços, a gente ainda tinha um teor grande de estoques de produtos de coleções anteriores. E isso motivou a decisão da gente fazer esse ajuste do inventário ao final de 2024. Passando no próximo, a gente consegue mostrar, então, isso em termos percentuais. Então,
é muito fácil perceber que no histórico, o histórico era razoavelmente bem comportado, então uma relação mais ou menos de 80-20, entre 80 ao final de cada ano da coleção do próprio ano, e 20 entre mais ou menos 10 da coleção imediatamente anterior, que é a coleção que você ainda entra o ano vendendo, e 10% de coleções mais antigas. E quando a gente olhou ao final de 2024, na última barra azul, a gente percebe que essa relação era muito distinta daquela histórica. A gente tinha mais ou menos metade, metade entre coleção vigente e coleções anteriores. Então, isso motivou o movimento de ajuste que a gente fez, que trouxe exatamente para essa referência que a gente entende normalizada. E do lado direito, a gente também consegue mostrar, após os write-offs, como que o perfil do estoque ficou com relação à composição entre Beyond the Core e Core, né? E refletindo muito a estratégia atual da companhia, do foco no flip-flop, no Core, e claramente, né, uma parte muito relevante daquele estoque que foi montado em 2021 e 2022, ele era concentrado de maneira desproporcional em produtos Beyond the Core, e a gente conseguiu, então, com esse write-off, fazer um ajuste que afetou mais esses produtos Beyond the Core, que eram os produtos de menor giro nas vendas recentes, e isso trouxe um estoque para um patamar muito mais razoável no nosso entendimento, entre mais ou menos 90-10 entre Core e Beyond the Core. Vale lembrar aqui que o write-off ele é uma parte inexorável do processo, né, de um processo que tem trocas de coleção e que tem lançamentos anuais, etc. E, sobretudo, no modelo de produção para estoque, a gente, invariavelmente, sempre tem algum nível, e sempre teve, no passado mais distante da companhia, sempre teve algum nível de write-off. Mas a gente não zerou coleções anteriores dentro do nosso estoque atual. O que a gente fez foi trazer, como esse gráfico laranja mostra claramente, a gente trouxe para os níveis comparáveis ao histórico. Então, o que a gente espera daqui para frente não é que os write-offs ou os eventuais excedentes de inventários deixem de existir na companhia. O que a gente espera é que eles, se acontecerem, aconteçam em patamares similares àqueles do histórico mais distante e não similares ao histórico recente, que foram de ajustes muito relevantes, né? Passando no próximo slide, a gente aqui apresenta uma tabela apenas para fins de esclarecimento e da total visibilidade aqui das quebras entre quanto desses ajustes que a gente fez foram em flip-flops, que foram da ordem de 60 milhões no ano de 24 completo, e quanto foi em Beyond the Core, que foi algo como 136 milhões, e o quanto foi também de matéria-prima. Isso é referente ao ano fechado. Então, é um ajuste bastante significativo, mas que a gente entende que traz o nosso estoque para o patamar que a gente, né, se sente confortável de seguir, e, claro, com os desafios que todo estoque tem, da gente continuar monetizando, fazendo as ações que a gente tem que fazer, mas com um estoque mais bem comportado dentro do histórico. Passando para o último, acho que vale destacar apenas algumas ações importantes, estruturais, e que já vêm operando dentro da companhia nos últimos trimestres todos, mas que são importantes como correções das causas raiz desses acúmulos que a gente viveu. Então, a primeira delas, que todo mundo sabe já, é a redução importante do portfólio que a gente fez. A coleção atual é mais de 50% inferior em termos de número de produtos em relação à anterior. Então, isso é uma causa raiz importante do acúmulo, né? Com muito mais SKU, é muito mais provável de você ter desvios em relação ao que você produz e o que você vende. Então, isso ataca uma causa raiz importante. Do ponto de vista de revisão das políticas, a gente entende que um diagnóstico é que a gente fez apostas muito grandes e produções muito elevadas de produtos que a gente não tinha testado ainda, de inovações que depois se mostraram não vencedoras. Então, a gente tem regras mais claras de limitação de test and learn, de fazer as coisas com uma gradualidade maior, que reduza o risco da gente fazer grandes apostas sem clareza das consequências. A mesma coisa com relação a trocas de coleções, as descontinuidades de coleções. A gente tem uma disciplina muito grande que foi implantada com relação a essas regras, né, do que a gente pode, para produtos que vão ser descontinuados na coleção seguinte, a gente tem limitação de até quando de matéria-prima a gente pode continuar comprando daquele produto, quanto a gente pode produzir para estoque ou só contra pedidos. Então, tem uma série de regras processuais que estão implementadas que a gente entende
vão prevenir a gente de ter grandes sustos em relação a acúmulos de inventário. A mesma coisa em relação à estratégia de liquidação, se ainda alguma coisa restar do ponto de vista de excedentes de inventário, a gente estabeleceu regras claras de que mercados a gente vai buscar primeiro, com que níveis de desconto, em que momentos. Então, tem um processo mais bem definido e mais claro do que a gente vai fazer para resolver eventuais problemas de inventário que a gente possa ter no futuro, mas que a gente espera sejam muito pequenos e mais normalizados. E, claramente, a gente tem um processo de S&OP, de planejamento, com muito mais agilidade, mais previsibilidade, mais conexão entre produção, logística e comercial, e isso acho que deveria trazer muito mais disciplina no processo de gestão do inventário também, a gente está vivendo isso na prática. Seguindo, bom, a gente apresenta aqui, então, a sequência de volume no Brasil. A gente cresce o sell-in em relação ao ano anterior, no trimestre, né, 5% mais. No ano, a gente já mostrou lá 11% mais. Então, a gente tem um ano de crescimento, de retomada parcial da escala que a gente já teve, embora com uma receita 9% maior, que também tem aqui, naturalmente, algum efeito de net sales por par. No slide seguinte, a gente então mostra as implicações disso nos níveis de margens brutas que a gente tem. Então, a gente aqui tem, como vimos apresentando nos últimos trimestres, a margem reportada e a margem ajustada por write-off, para fins que a gente entenda os impactos individualizados. Na margem ajustada por write-off, que é a que a gente entende reflete melhor o momento da companhia, a gente fez uma margem bastante saudável, de 48%, margem bruta, né, numa trajetória crescente dentro do ano e num patamar acima daqueles que a gente observou tanto em 21, quanto 22, quanto 23, nos quartos trimestres. Então, é um trimestre recorde, pelo menos no histórico mais recente, e ainda, vale dizer, sem o benefício completo da escala que a gente tinha lá em 2021. Então, a gente tem uma margem muito saudável, fruto, claro, de todas as ações de produtividade, de eficiência fabril, de eficiência de distribuição, tem todo um efeito aqui de uma retomada também de parte da escala. Então, a gente acredita que deveria, então, no futuro, até haver um pouco de espaço para a gente seguir com ganhos de escala adicionais, dado que a gente ainda tem um espaço para recuperar em relação aos volumes que a gente já teve. Então, é uma margem que nos dá bastante otimismo em relação ao que a gente ainda pode fazer para frente. Temos vários outros projetos ainda de melhoria de margem, de ganho de eficiência, que a gente segue implementando. Do ponto de vista do EBITDA, a mesma coisa. A gente veio numa trajetória crescente dentro do ano, chegou a 26% aqui da margem ajustada por write-off. É uma margem que não só cresce no ano, mas cresce em relação a outros quartos trimestres no passado mais recente. Então, também seguimos com todo o foco enfim, seguir ganhando produtividade, ganhando eficiência e ganhando escala para a gente ter números cada vez melhores, se possível. Seguindo, por favor. Então, nesse aqui a gente apresenta o internacional. O internacional ele tem um trade-off aqui entre receita que cresce 11% no trimestre, com um volume que cai 10%. Quando a gente quebra isso aqui nas geografias, a gente vê a EMEA com 10% mais, e a América do Norte com 29% mais volume, mas vale lembrar que nesse trimestre, em função da característica das sazonalidades, a gente tem uma relevância maior dos mercados que a gente atende através de distribuidores, né, que é todo o resto do mundo, excluindo a EMEA e América do Norte. E esse número de 23%, eu acho que vale destacar que ele é uma composição, na verdade, de regiões em que a gente, sobretudo na Ásia, onde a gente tem um crescimento relevante, né, de duplo dígito grande, de volume, porque no ano anterior, no quarto trimestre, talvez muitos lembrem, a gente justamente vivia uma desestocagem da cadeia na Ásia e tinha tido volumes comprimidos por conta disso. Então, nessa região, a gente hoje vê um salto relevante de volume. Por outro lado, a gente vê uma compressão relevante também de volume em outros mercados, sobretudo na América Latina, onde a gente fez ajustes importantes da nossa precificação. E parte do diagnóstico da companhia lá em 2023 foi que a gente tinha uma incoerência de preços e de execução nos diversos mercados e uma falta de foco e prioridade mais clara entre os mercados. Então, isso foi o que a gente cuidou de resolver ao longo de 2024
E esses números são efeito exatamente desse ajuste. No ano de 2024, a gente fez correções importantes dos mercados que a gente entendia não terem a rentabilidade que a gente achava aceitável. Então, a gente fez uma correção grande desses preços, sobretudo na América Latina, com um efeito importante de volume, mas com um volume que a gente carrega daqui para frente, que a gente entende muito mais saudável, né? A gente não tem nenhum interesse de comprar volumes, a gente quer volumes que sejam rentáveis, e reflete exatamente esse foco nos mercados prioritários, sobretudo em alguns mercados da Ásia, onde a gente teve crescimento importante nesse mesmo período. Então, a gente acha que esses números refletem bem a virada de percepção e de estratégia que a companhia quis implementar, e foi um movimento deliberado e que vem se mostrando na direção que a gente gostaria. Na sequência, a gente, por outro lado, mostra ainda margens no mercado internacional, que são, embora uma melhora em relação a um ano antes, né, onde a gente vivia o auge da nossa compressão de escala, mas e da nossa, né, perda de eficiência, mas agora a gente vê ainda margens que são margens EBITDA que são ainda negativas e o que naturalmente nos incomoda e que a gente segue com todos os elementos, a gente acha, para, ao longo de 2025, ir buscando não só a retomada de escala, mas também novos ganhos de eficiência nessa operação, para que a gente traga essa operação para o equilíbrio o mais rápido possível. Então, é uma margem que é ajustada por write-off de 45%, margem bruta, é uma melhora importante, mas ela sofre, como eu disse, ainda um efeito da nossa perda de escala, tanto do lado da margem bruta quanto do lado do EBITDA. E isso é o que a gente segue como grande tema para nós agimos ao longo de 2025. Seguindo, a gente tem o resultado da Rothy's. A Rothy's vem aí numa linha reta praticamente de melhora de resultado. É, a gente sai de um patamar lá no início de 2023 da ordem de menos 30 milhões de dólares, ali 28, 29 milhões, e vem numa melhora sequencial muito importante. Esse gráfico mostra últimos 12 meses a cada TRI, e a gente sai de mais ou menos menos 30 para mais ou menos mais 20. Então, é uma reversão aí, grandes números de 50 milhões de dólares de resultado, que a gente acha uma reversão importante, não só pelo movimento em si e por trazer a empresa para a lucratividade, mas pela forma como isso foi feito. Uma combinação de fatores que a gente entende estruturais, tanto de maior disciplina de SG&A, maior disciplina e maiores ganhos de produtividade fabril, e também de uma expansão, naturalmente, e ganhos de escala no net sales, né? A gente cresce sempre só sales 20% no ano, a gente cresce ao todo receita em torno de 16%, e aqui também tem um efeito grande de disciplina do gasto de marketing, que é um gasto muito relevante nessa companhia e que a gente conseguiu, ao longo de 23, 24, disciplinar e trazer para esses números muito mais interessantes, né? Então, eu acho que aqui a gente encerra essa parte e gostaria de abrir para perguntas e agradecer aí a atenção de todos. Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone de Q&A na parte inferior da tela e escrever sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Então, você deverá ativar seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. A nossa primeira pergunta é de Joseph Giordano, do JP Morgan. Em poucos instantes, você receberá uma solicitação para ativar o microfone e fazer sua pergunta. Joseph, consegue nos ouvir? Agora sim. Bom dia a todos. Obrigado pela minha pergunta. Eu queria explorar, na verdade, são 4 pontos relativamente rápidos aqui. O primeiro deles é quando a gente olha para, né, esse processo de desestocagem e write-off. Quando a gente olha para esses 204 milhões de pares do ano, principalmente Perímetro Brasil, eu queria tentar explorar com vocês o que que foi, talvez, esse processo mais promocional para tirar do estoque esses produtos mais antigos, né? Porque quando a gente olha do perímetro custo, já teve a baixa, pelo menos parcial, de grande parte do estoque, então não dá para fazer a regrinha de três.
O segundo ponto aqui é quando a gente olha para frente, como é que isso aqui afeta a estratégia Beyond Core da companhia, né? Então, quando a gente olha para o Brasil, talvez o crescimento de volume não deveria ser muito significante, ou seja, a gente deveria ter um aumento de ticket, e aqui vem um pouco da estratégia Beyond Core como talvez peça-chave para trazer esse crescimento maior. Então, eu queria entender como é que isso aqui muda. E duas, bem mais simples, lado financeiro, olhando um pouquinho para frente, a gente teve essa volatilidade cambial, queria entender como é que isso aqui pode afetar a cara do custo, né, nos próximos 6 meses, um ano. E para fechar, a empresa está com uma geração de caixa bastante robusta quando a gente olha na métrica anual, o CAPEX talvez é bastante limitado daqui para frente, dada a expansão recente. Então, eu queria entender o que a gente deveria pensar com esse excesso de capital, se é mais dividendo, mais buyback ou algo do tipo. Obrigado. Obrigado, Joseph. Acho que eu vou começar com as duas primeiras e aí o André pega as duas últimas. Qual foi a forma e a estratégia de liquidação que a gente adotou? A gente tinha visibilidade de que a gente tinha esse inventário, e a gente começou a fazer uma liquidação ao longo do ano. Como o André explicou, a gente direcionou para os mercados onde a gente tinha uma margem um pouco maior e para os canais onde a gente tinha uma margem um pouco maior ao longo do ano, e culminando com a Black Friday, que no final do ano a gente sabe que é a grande temporada de liquidação. A gente se aproveitou disso e fez uma grande atividade de liquidação desses inventários aqui no Brasil, e porque lá fora a Black Friday é menos relevante, o nosso produto é de verão e a Black Friday cai no inverno no hemisfério norte, mas principalmente aqui no Brasil a gente se aproveitou da Black Friday. Com essa combinação de esforços, a gente conseguiu vender grande parte do estoque que a gente tinha. O que restou, que foi isso que a gente acabou fazendo o write-off agora, são realmente produtos de coleções tão antigas e produtos que o mercado já mostrou que não seriam vendáveis, mesmo com descontos muito agressivos, e que, portanto, não teria nenhum sentido a gente trazer isso para a operação de 2025. Então, a gente adotou uma estratégia, eu diria, de 18 meses. 2023 a gente começou, 2024 a gente passou o ano inteiro com esse processo de liquidação, muito focado na questão de rentabilidade, para ir vendendo nos canais e nos mercados com maior rentabilidade primeiro, e por último a gente fez então a liquidação final. Então essa foi a estratégia de liquidação que culminou com o valor que você vê que foi reportado. Em relação ao Beyond the Core, na verdade a estratégia de Beyond the Core ela continua parte da nossa estratégia, mas o nosso grande foco é no nosso core. A gente identificou e a gente sabe que tem um grande espaço de crescimento no core, em flip-flops, em chinelos, ao redor do mundo, onde a gente vende um volume muito baixo para aquilo que a marca tem de conhecimento, para a história de distribuição. Então, a primeiro grande foco que a gente tem é recuperar essa escala que a gente já teve em chinelos, tanto no exterior quanto aqui no Brasil. A gente já vendeu mais do que o volume que a gente vendeu esse ano de 2024 aqui no Brasil, e a gente está buscando recuperação desse volume. Então, eu diria que a estratégia de produto primeira é o core, e é isso que a gente vai continuar fazendo em 2025. O Beyond the Core ele é complementar a isso. E aí a gente continua com a estratégia que a gente teve antes, de que a gente está em momentos de consumo que estão relacionados ao produto que a gente vende, que são produtos abertos, calçados abertos, para serem usados ou em situações de verão, em situações informais. Então, a gente tem na nossa linha de produto sandálias, a gente já teve e vai voltar a lançar para fazer um piloto, como o André explicou, de slides, que são aqueles chinelos sem ser flip-flop, sem ser o que tem que colocar no meio dos dedos. Então, essa estratégia continua, mas ela é uma estratégia complementar à estratégia principal de volume, que tem a ver com o nosso core, onde a gente ainda tem muito espaço de crescimento, tanto no Brasil como lá fora. Bom, Joseph, obrigado aí pelas perguntas. Respondendo às outras, eu acho que tem a primeira que você fez aqui enfim, a que falta aqui é de câmbio, né? A gente entende que a companhia, em situação normal, ela deveria ser neutra em relação ao câmbio, né? Porque a gente tem, por um lado,
uma compra importante de matérias-primas dolarizadas, né? Mas, por outro, uma parte importante da nossa receita também em moeda forte. Então, isso numa situação mais recorrente, a gente deveria ser neutro. No passado recente, não é neutro, por algumas razões, né? Uma delas talvez a principal, é essa contração de volume que a gente teve no mercado internacional. Então, isso desbalanceia um pouco e aí a gente acaba ficando ligeiramente short dólar nesse período recente, né? Mas quando a gente olha, e naturalmente ao longo de 25, né, para as projeções que a gente acredita que a retomada dos volumes internacionais deveria nos ajudar a chegar muito perto de reequilibrar isso para níveis em que a gente se sinta de novo completamente redeado, né, de uma maneira natural, né? A gente não está fazendo nenhum hedge disso, mas a gente entende que numa situação normalizada a gente deveria estar em equilíbrio com essas contas, né? O câmbio acabou voltando bastante, né, ao longo agora já do início do ano, em relação ao que atingiu no quarto tri, mas eu acho que o que vale talvez destacar é que quando a gente olha os preços de entrada médios das matérias-primas principais que a gente compra em moeda forte, quando a gente olha esses preços em reais, os preços de entrada estão hoje muito parecidos com os preços médios dos nossos estoques. Portanto, a gente não está vendo por hora, claro que a gente está falando aqui tanto de câmbio quanto de commodities, que são duas variáveis absolutamente impossíveis da gente prever, a gente nem tenta fazer, mas pelo menos o que eu posso dizer é que dentro do que a gente olha para o corrente, os preços de entrada estão muito similares. Então, olhando só para isso, sem nenhuma opinião sobre o futuro, a gente não está vendo nenhuma pressão nem para cima, nem nenhum alívio para baixo do ponto de vista dos preços das matérias-primas em relação a qualquer variação cambial, coisa do gênero, tá? Do ponto de vista do caixa que você perguntou, né, a gente fez esse ajuste importante que você viu ao longo do tempo e felizmente conseguiu reverter esse movimento de alavancagem. Então, a gente ganhou um doce problema agora, que né, é o que você está perguntando, é como é que a gente deveria ver esse caixa sendo alocado no tempo. O que a gente veio fazendo já ao longo do final desse ano passado, né, e já início agora desse ano de 25, a gente vem fazendo todos os pré-pagamentos das dívidas que a gente tinha contraído no passado, que tinham saídas, né, sem nenhuma penalidade relevante, de maneira a reduzir o carrego, né? Então, as dívidas que a gente ainda tinha, né, a gente fez um pré-pagamento grande que a gente anunciou já ao mercado ao longo de janeiro, a gente fez um pré-pagamento ao longo do ano passado. Então, a gente vem desmontando um pedaço da dívida bruta, usando o próprio caixa. Isso não afeta a dívida líquida, mas diminui os custos de carrego que a companhia tem financeiros, né? O outro lado da história é que a gente realmente, como você falou bem, não vê grandes necessidades de alocação de capital nos próximos meses, nos próximos trimestres. Então, não temos nada muito relevante, o CAPEX está num nível que a gente entende mais perto do normal. Então, o que nos preveniu de ir para essas opções que você mencionou, como dividendos e buyback, são as restrições legais, porque a gente ficou sem reserva de lucro, por conta de todos os write-offs de impairments, né, das investidas no passado, que a gente precisou fazer. Isso consumiu a nossa reserva de lucro e existe uma vedação legal para a gente fazer tanto dividendo quanto buyback sem lucro no exercício, sem reserva de lucro, para lastrear essas operações. Então, com isso, a gente acabou forçado a ficar com um pouco mais, né, de caixa e mais desalavancado. O que a gente acha que deveria ser para frente é que ao longo do ano, né, a gente seguindo nos planos e tendo lucros, a gente acha que esse é o caminho, a companhia voltar a ter lucros mais relevantes, né, mais alinhados. A gente deveria ter, então, capacidade e lastro para fazer qualquer dessas opções que você mencionou, né? Tanto dividendo quanto buyback. O buyback, obviamente, sempre a depender do preço da ação, mas eu acho que a outra coisa, quer dizer, a gente não tem nenhuma decisão acerca de outro mecanismo. O único mecanismo que legalmente seria viável para a gente fazer distribuições maiores em relação ao lucro do exercício seria eventuais reduções de capital, mas não há nenhuma decisão sobre isso hoje. Então, enfim, do ponto de vista, então estou comentando para você assim, o que está na mesa do ponto de vista de possibilidade legal que a gente poderia explorar e estudar. Mas hoje não há qualquer decisão sobre essas coisas,
mas existe, claro, não existe nenhuma intenção da companhia em ficar acumulando caixa dentro da companhia. Então, a gente tendo a liberação das restrições todas legais que a gente tem, a gente vai sim seguir no caminho de distribuir sem nenhum acúmulo aqui. Vale dizer que as nossas captações, a gente tem várias captações com custo até menor que CDI. Então, em alguns casos, a gente tem até um carrego positivo, né? Mas nos casos em que a gente tinha um carrego negativo, a gente vem pré-pagando as dívidas. Então, a gente acha que tem um caminho saudável daqui para frente para considerar essas opções que você falou. Legal? Perfeito, muito obrigado. A nossa próxima pergunta é de Dani Yeager, do Banco XP. Em poucos segundos você receberá uma solicitação para habilitar o microfone. Por favor, Dani, já pode falar. Obrigada. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minhas perguntas. Eu tenho algumas aqui do meu lado. A primeira é um follow-up em estoque, mas de um lado, eu acho que é um ângulo diferente da do Joe. Assim, se a gente olha de fato, vocês ajustaram bastante aquele gráfico que você mostrou, Natal, é bem interessante até e ilustra muito bem isso, mas o patamar que se encontra esse estoque, ele ainda está bem acima do histórico. Obviamente, você tem um pouco da dinâmica de crescimento da receita, mas se você olha como percentual da receita mesmo, assim, você estava num nível próximo a 5% da receita no pré-pandemia, vamos chamar assim, isso bateu mais de duplo dígito, né, nesse período mais estressado, hoje está em torno de um 7. Então, assim, entender se esse 7 ele é um patamar mais normalizado atual por conta talvez de ou dinâmica de mix de produto, ou mesmo de dinâmica de matéria-prima, mas só para a gente entender um pouquinho essa mudança de patamar, né, como que a gente pode pensar para frente. E a minha segunda é aí olhando para o internacional, né? Assim, vocês trazem uma cor assim bem qualitativa do pre-order da Europa. Queria ver se vocês podem trazer um pouquinho mais de indicações aqui, enquanto que isso, não sei se está rodando, como que vocês já estão vendo essa retomada de crescimento, né, para o ano. E também se vocês pudessem trazer uma atualização da estratégia que vocês estão pensando aí nos Estados Unidos, né? Vocês comentam que a margem ainda está negativa, mesmo com esse crescimento de volume, e aí o que vocês estão, enfim, pensando e executando do ponto de vista de estratégia aí. E se eu puder dar uma abusada e fazer uma última, aí em Rothy's, assim, chamou bastante a nossa atenção, acho que foi uma surpresa bastante positiva, né, a melhora de resultado, é, e aí, um pouco, se vocês pudessem atualizar a estratégia para esse ativo, né? Assim, até essa melhora, por um lado, é bom, né? Obviamente contribui para o resultado, mas também pode tornar o ativo um pouco mais interessante também para eventualmente fazer um desinvestimento, se esse for o caso. Então, se vocês pudessem trazer um pouquinho mais de visibilidade na cabeça de vocês para o ativo, acho que seria bacana também. Obrigada. Ô, Dani, obrigado aí pelas perguntas. Eu vou começar aqui com a primeira de estoque que você falou. Naquele gráfico, Dani, que você olhou, né, que a gente colocou aí colorido, né? Na verdade, aquele estoque lá, ele é pré-write-off. Então, e justamente aquele tamanho, e eu acho que a tua observação é correta, de que ele está acima do histórico, mas ele está acima do histórico por conta, estava, né, acima do histórico por conta justamente das coleções anteriores que ainda, mesmo após todos os esforços, seguiram no nosso estoque. Quando você olha aquela partezinha verde apenas do gráfico, ela está muito em linha com o histórico, né? E justamente o write-off se aplicou nas partes de baixo, que eram as coleções antigas, e justamente para trazê-las para o patamar mais comparável com o histórico. Então, quando você olha, por exemplo, só para fins de comparação, o estoque total nosso no ano de 2021, né, no quarto trimestre de 21, a gente tinha 1 bilhão no estoque. No quarto trimestre de 2022, a gente tinha 1 bilhão e quase 1 bilhão e 400 no estoque. Né? E a gente tem hoje um nível muito menor do que isso, da ordem de 700 milhões. Então, na verdade, não é verdade que o nosso estoque remanescente, líquido, ele é maior do que o histórico, não. Ele é, na verdade, bastante menor do que a companhia rodava no passado. Mas é porque aquele gráfico lá ele não está refletindo isso, porque a gente colocou ele ali justamente para mostrar qual era o foco do ajuste que a gente precisava fazer. E aí, após esse ajuste, o estoque está completamente normalizado. Né? Então, enfim, eu acho que é isso. Eu vou passar para o Léo para responder as demais. Bom,
Obrigado, Dani. Em relação ao internacional, o que a gente tem, como o André demonstrou, nós temos uma estratégia muito clara, né? A primeira é recuperar o valor da marca e investimento em marketing, em todas as atividades que a gente fez em 2024 e recuperar a escala que a gente já teve na Europa. A gente perdeu nos anos de 22 e 23 um volume significativo na Europa e a partir de 2024 a gente espera agora a reversão dessa tendência. Em 25, como você disse, a gente já tem a pre-order, que representa 40% do volume do ano, mas já é um bom indicativo. E o que a gente tem de pre-order é um volume superior ao que foi a pre-order de 2023, o que indica que a gente espera que em 2025 a gente deve crescer volume na Europa, diferente do que aconteceu nos últimos 3 anos, onde a gente perdeu dígito duplo por ano na Europa. Então, 2025 a gente imagina o crescimento da Europa, a retomada da Europa em volume. E com o crescimento do volume, a margem vai ter um benefício e a gente tende, a partir daí, retomar a escala que a gente já teve na Europa. Nos Estados Unidos, a estratégia dos Estados Unidos absolutamente não muda. Os Estados Unidos é um mercado muito relevante, é um dos maiores mercados de chinelos, ou flip-flops, ou calçados abertos do mundo, e a Havaianas tem um nível de conhecimento de marca nos Estados Unidos alto relativamente. Ela é a segunda marca mais conhecida nos Estados Unidos. Só que a gente não conseguiu ainda converter esse nível de conhecimento da marca em volume, por diferentes razões. Os Estados Unidos é um mercado muito difícil, o trade é muito organizado, então é muito difícil vender para esses varejistas, essas grandes redes de varejo, e se você não tem escala, você não consegue ser listado, e se você não é listado, você não tem escala. Então, a nossa estratégia nos Estados Unidos é absolutamente o mercado prioritário para a gente, pelo tamanho e porque a gente já tem um patrimônio no nível de conhecimento que a nossa marca tem lá, a gente precisa agora encontrar mecanismos para converter esse conhecimento de marca em volume. E a gente está trabalhando, e a gente já falou disso no calls anteriores, está trabalhando buscando alternativas de modelo de negócio nos Estados Unidos, porque se a grande barreira é conseguir distribuição, principalmente nas grandes redes, a gente precisa encontrar um modelo de distribuição que permita que a gente atinja essas grandes redes. A gente está falando com uma série de potenciais parceiros nos Estados Unidos. Como a marca é muito conhecida, tem muito interesse de outros parceiros em se juntar para melhorar essa distribuição, e a gente está falando com vários parceiros e espera, encontrando uma solução, conseguir crescer nos Estados Unidos através de uma melhor distribuição, ao mesmo tempo que a gente reduz significativamente os nossos custos, porque através de uma parceria a gente não carregaria todo o SG&A que a gente tem que carregar com uma operação individual, uma operação isolada. Então, acho que esse é o resumo da estratégia. A gente acredita que muito em breve, ou em algum momento em 2025, a gente vai ser capaz de estar anunciando se a gente realmente conseguiu encontrar esse parceiro que viabiliza esse crescimento nos Estados Unidos. E, por último, em relação ao Rothy's, absolutamente é uma grande notícia, é uma empresa que cresce dígito duplo de faturamento, que tem agora um EBITDA positivo, que tem uma disciplina de gestão que vai permitir que essas três coisas continuar crescendo o faturamento, continuar melhorando a margem EBITDA e continuar preservando caixa, que ela absolutamente hoje ela constrói caixa, não queima mais caixa. Então, um bom modelo de negócio. A gente não tem nenhuma decisão sobre o que fazer em relação a Rothy's, a gente tem claramente que discutir e continuar discutindo dentro de uma estratégia completa de M&A, dentro de uma estratégia completa de portfólio para Alpargatas internacional. Então, essa é uma conversa que não é específica da Rothy's, é uma conversa que tem a ver quando é o momento certo para que a Alpargatas possa tomar alguma decisão em relação ao seu portfólio. E ainda não chegou esse momento, como a gente sabe, a gente ainda tem muito esforço para fazer naquilo que é o core do nosso produto, naqueles mercados que são core para a gente. Ok, excelente. Obrigada pelas respostas.
A nossa próxima pergunta é de Gustavo Fratini, do Bank of America. Por favor, Gustavo, pode ativar seu som. Obrigado, pessoal. Bom dia, Liel. Bom dia, André. Duas perguntas rápidas aqui do nosso lado. Acho que o nível de disclosure que vocês deram nesse quarter foi ótimo e deu para ter uma visibilidade muito boa, mas uma coisa que chamou a atenção da gente são aqueles 70, mais ou menos 11% do estoque que sobrou de Beyond Core e tem outros 10% que é de Old Collections, né? A gente entende que isso está mais em linha com o histórico, mas a gente queria entender como que seria o run rate em termos disso e o que poderia ter de write-offs relacionados a esses produtos, né? E a segunda pergunta é se vocês, por mais que vocês deram bastante visibilidade dos inventários, enfim, que estão no balanço de vocês, se vocês teriam alguma visibilidade dos inventários, talvez dessa parte mais de antigos de Beyond Core, nos canais indiretos, né? Enfim, nos distribuidores, no que está fora do controle direto de vocês. Obrigado. Bom, obrigado pelas perguntas. Eu acho que, começando pela segunda, que é a mais fácil, como a gente mantém hoje uma disciplina muito grande no que é o estoque na cadeia, são no máximo 3 meses, 100 dias aqui no Brasil e no máximo 7 meses nos distribuidores internacionais, isso dá para a gente uma certeza de que não existe inventário sentado na cadeia, seja distribuidores internacionais, seja dos nossos clientes diretos, incluindo distribuidores aqui no Brasil, que poderiam ser um problema para a comercialização da coleção nova no futuro. Os nossos clientes, como o André mostrou, desde o final de 2023, mas principalmente o ano de 2024, o nosso sell-in e o sell-out vieram muito alinhados. Então, eles estão comprando na medida em que eles estão vendendo, sem acumular estoque, mesmo que seja de coleções mais antigas ou mais novas. A gestão do inventário dos nossos clientes está muito alinhada com aquilo que a gente espera na cadeia. Então, a resposta é não, a gente não acredita que exista hoje um inventário em nenhum dos nossos clientes que venha a ser uma barreira, esse inventário antigo, que venha a ser uma barreira para a comercialização das coleções atuais e para a continuidade do sell-in que a gente pode ter com esses clientes em 2025. E em relação ao estoque que a gente ainda mantém de Beyond the Core e Old Collection, como o André falou, esse estoque ele é olhando para o passado, aquilo que a gente sempre carregou. A gente sempre carrega, além da coleção que a gente está comercializando nesse momento, alguma sobra do ano anterior. E é aquele 10% das coleções mais antigas. Essas sobras são produtos que têm demanda. Tem clientes que continuam comprando esses produtos e a gente vai continuar vendendo ao longo do ano de 2025. Então, não tem produtos ali que, como eu disse antes, que ou tem problema de qualidade porque são muito antigos, ou tem problema de competitividade porque os clientes não querem comprar, o consumidor não quer comprar. São simplesmente produtos que foram sucesso há 2, 3 anos atrás, que a gente ainda tem o estoque pelo nível de produção que foi muito elevado lá atrás, mas que tem demanda e a gente vai continuar vendendo ao longo de 25. Então, a gente não espera que esses 10% de coleções antigas e que tem um overlap também, mas esses 10% de Beyond the Core, eles venham a ser problema para a nossa comercialização em 2025. Como o André descreveu, a gente não opera num modelo de negócio que a gente tem zero write-off, porque sempre tem algum produto que a gente produziu e não teve a demanda exatamente que a gente imaginava, ou talvez a gente produziu, mas como a gente produz nos números, né, ele vendeu mais no número mais baixo para o feminino, mas vendeu pouco no número mais elevado para o masculino, ou vice-versa. Então sempre tem aquela ponta de estoque que a gente tem que eliminar. E o mesmo acontece com a matéria-prima. Algumas matérias-primas que são compradas, você não consegue comprar exatamente na quantidade da produção. Então, às vezes, sobra um pouquinho de alguma coisa. Mas a gente acredita que isso está dentro do modelo, está dentro daquilo que é aceitável para a nossa operação. Então, a gente não acredita que, baseado nos estoques que a gente tem hoje, tanto de matéria-prima como produto acabado, a gente vai ter qualquer evento de write-off em 2025 que seja significativo a ponto de impactar os resultados operacionais da companhia em 2025. Muito diferente do que a gente viu em 2023, com matéria-prima
e 2024 com o produto acabado. Super claro. Obrigado, Leo. A nossa próxima pergunta é de João Soares, do Citi. Por favor, João, pode ativar seu microfone. Bom dia, pessoal. Perguntas rápidas aqui. Primeiro, Liel, eu queria entender um pouco essa alocação de marketing, né, esse investimento maior que vocês têm feito. Assim, eu queria entender qual que é a expectativa que isso aqui, né, o retorno que a gente veja disso, né? A gente está vendo o sellout, né, vocês comentaram o sellout flat. Queria entender se isso aqui, enfim, vocês miram ganhar, retomar um ganho de share aqui no segmento. Você comentou bastante das oportunidades dentro do core, né? Então, eu queria entender assim, como é que a gente como é que a gente deve imaginar esse investimento de marketing. O segundo ponto, sobre o internacional, você comentou dos Estados Unidos, mercado prioritário, Europa, obviamente, mercado prioritário. O que vocês acham hoje que é né, o que vocês miram com o nível de volume ideal aqui dessa operação hoje? Qual que é o nível de escala que vocês esperam dessa operação? E por último, uma pergunta bem rápida que o pessoal perguntou aqui para mim, em relação à precificação, receita por par, se teve algum efeito mix nesse trimestre, que o preço realmente subiu bastante. Obrigado. Bom, obrigado pela pergunta. Eu vou começar com as primeiras duas e o André fala depois de receita por par. Em relação a marketing, a gente já está vendo algum resultado positivo. Como eu mencionei, a gente ganhou market share no canal moderno. A Nielsen olha os dois canais. O moderno, que é os supermercados, cash and carries, e o canal tradicional, que são as pequenas lojas, mercearias e tal. Quando a gente olha o market share, a nossa participação do mercado no canal tradicional é de 85%. Então, ali a gente não tem expectativa de ganhar, ali a nossa expectativa é de manter essa liderança absoluta que a gente tem, que é fruto de muitos anos de distribuição, através dos distribuidores, atacadistas, e Havaianas domina esse canal. Então, ali a nossa estratégia é muito mais comercial, é garantir que a distribuição está adequada, que nós temos visibilidade do material no ponto de venda, que o assortment, né, que o inventário que aquele pequeno varejo carrega está correto. Então, é muito mais de eficiência comercial e a gente está focado em continuar. Onde realmente a gente está investindo e o marketing tem um efeito maior é no canal moderno, onde a nossa participação de mercado é muito menor, historicamente, do que no tradicional. A gente está falando de uma participação de mercado de 60%, e a gente tem que crescer participação de mercado por várias razões. Primeiro, porque esse segmento, esse canal é o que cresce no Brasil, os consumidores estão mudando para esse canal, e segundo, porque é onde a gente tem espaço para crescer. E a gente tem feito isso, a gente cresceu de maio até janeiro, agora a última medida de market share, a gente cresceu 2 pontos de participação de mercado no canal moderno, e é uma sequência de crescimento, porque a Nielsen a gente não deve olhar movimentos muito pontuais, mas como tendência, de maio a janeiro, a gente está crescendo no canal moderno. Então, isso é uma grande, já é efeito dos nossos portfólio e do nosso investimento em marketing. Um outro número para ilustrar é o nosso crescimento no masculino, que também é um outro segmento onde a gente tem uma participação de mercado menor e a gente está investindo para construir a imagem da marca para esse segmento. E eu mencionei, a gente cresceu o volume do masculino em aproximadamente 20% contra o ano anterior, já resultado desse foco e desse esforço. Então, os investimentos de marketing, eles já estão trazendo algum resultado, mas como a gente sabe, em marketing, eles são investimentos de longo prazo. O importante é a consistência, é a gente manter todos os anos um nível de investimento de marketing adequado para suportar a marca. No Brasil e no exterior, onde a gente focou em 5 mercados na Europa e focou em 4 mercados na Ásia, e é basicamente a nossa prioridade de mercados de construção de marca, além dos Estados Unidos. Então, o que vocês devem ver em investimento de marketing daqui para frente é que ele deve se manter aproximadamente onde está agora. No internacional, em 2025, a gente, inclusive, está reduzindo os investimentos de marketing, principalmente nos Estados Unidos, onde a gente fez uma grande aposta em 24, com investimentos mais significativos,
que não trouxeram os resultados que a gente esperava, e a gente está nesse momento agora revendo o modelo de negócio dos Estados Unidos, então a gente reduziu o investimento nos Estados Unidos. Mas na Europa, no Brasil, nos mercados da Ásia, a gente pretende continuar com investimento de marketing nos patamares onde a gente operou agora em 24. Então, eu espero ter respondido aí a pergunta sobre marketing. O volume internacional, obviamente, a gente não pode te dar um número, mas a gente pode te dar uma intenção. A nossa intenção, tanto na Europa como nos Estados Unidos e na Ásia, é primeiro, focar nos mercados prioritários. Então, a gente tem 15 mercados ao redor do mundo onde a marca tem bom conhecimento, a gente já tem uma presença de distribuição e a gente acredita que a gente tem um portfólio adequado para competir nesses mercados. Nesses mercados, a gente já teve um volume significativamente maior do que a gente teve hoje. A gente está falando de quase 50% de volume adicional, o volume que a gente perdeu nesses últimos anos. A gente acredita que o primeiro passo desse crescimento internacional é recuperar essa escala na Europa, nos Estados Unidos e nos mercados prioritários da Ásia. Então, não tem um número, porque a gente não poderia nem criar essa expectativa, mas a gente espera que, como primeiro passo nos próximos anos, 2 anos, a gente espera recuperar a escala que a gente perdeu. Porque não significa que a gente tem que trazer novos consumidores. Esse consumidor já conhece a marca, ele ou ela já usou o nosso produto, já comprou o nosso produto. É uma questão de reconectar, ter o produto disponível no preço certo e lembrar esse consumidor sobre a Havaianas e voltar a vender para ele ou para ela. Bom, João, para seguir aqui com a tua outra pergunta sobre o net sales por par, tem alguns efeitos importantes aí, né? Eu vou destacar pelo menos 3 aqui, alguns eu já até passei um pouquinho na apresentação, mas só para destacá-los. Então, a primeira coisa é que a gente viu um mix no quarto trimestre de um crescimento importante na Europa, em relação a um ano antes, e em paralelo a uma redução importante nos mercados distribuidores, né? Então, esse efeito aqui, do ponto de vista de mix de geografias, tem um preço que tende para cima, né? Por conta da Europa. Segunda coisa é que no mix total entre geografias, a gente teve mais volume de Brasil em detrimento do volume nos mercados distribuidores, onde também você teve um efeito que contribuiu aqui no net sales por par. E o terceiro efeito importante para destacar é o efeito do próprio câmbio, né? Em relação o câmbio no quarto trimestre foi quando deu o spike, então os nossos preços que são em moeda forte tiveram uma elevação em reais que também contribui nessa conta. Então, é uma combinação aí de fatores que levou a esses movimentos, tá legal? Beleza. Obrigado, Natal. Obrigado, Léo. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra de volta para a companhia para considerações finais. Por favor, senhor Liel. Bom, queria agradecer a presença de todos, agradecer as perguntas. Como a gente mencionou, o ano 2024 foi um ano de transição, com algumas coisas que já progrediram bastante, algumas coisas que a gente viu algum progresso, mas ainda tem um grande caminho, e infelizmente algumas coisas que são resquícios do passado, que a gente sofreu o impacto ainda em 2024. E a gente espera que 2025 seja marcado pela continuidade da estratégia, consistência da estratégia, seja marcado pela continuidade dos resultados que a gente viu em 2024, o progresso que a gente já viu em 2024, e endereçando o nosso principal oportunidade, ou a nossa principal área de crescimento, que é o mercado internacional, recuperando a escala na Europa, mudando o modelo de negócio para crescer nos Estados Unidos e focando nos países prioritários da Ásia e alguns outros mercados. Então, eu agradeço e continuamos aqui à disposição para tirar qualquer dúvida, qualquer outra pergunta que vocês ainda tenham. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Bom dia. A videoconferência de resultados referente ao quarto trimestre de 2024 da Alpargatas está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.